Depois do anúncio oficial da trilogia remake de God of War, chegou a hora de contar a história do primeiro jogo em comemoração aos 21 anos dessa grandiosa e lendária franquia. Então neste vídeo você assistirá a um resumo da história de God of War. O protagonista Kratos nasceu e cresceu em Esparta, onde foi moldado por um cenário de guerra e brutalidade. Desde a infância, sua vida foi marcada por batalhas e por uma busca incessante por poder. Treinado para se tornar uma máquina de guerra, sua ambição o levou por um caminho trágico, repleto de violência e conquistas implacáveis. Até que um certo dia tudo mudaria em sua vida. Durante uma batalha difícil contra os bárbaros, ele se viu cercado e prestes a ser derrotado. Em um momento de desespero, fez um juramento a Ares, o deus da guerra, implorando que destruísse seus inimigos em troca de sua alma. Ares, reconhecendo o potencial do espartano, concede a ele as icônicas Lâminas do Caos. Com elas, Kratos conseguiu derrotar o rei dos bárbaros, garantindo a vitória dos espartanos. Mas esse poder teve um preço que nem o próprio Kratos estava preparado para pagar. Ares o manipulou para que ele cometesse um ato que mudaria sua vida para sempre. Na tentativa de transformá-lo em um guerreiro sem fraquezas, o deus da guerra cometeu um grande erro. Ele tirou de Kratos o que ele mais amava, a sua família. Subestimando a força do espartano, Ares não sabia que Kratos agora tinha uma única missão: destruí-lo a qualquer custo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Vegas e seja muito bem-vindo. A cena inicial mostra Kratos frustrado e sem esperança. Sem nada a perder, ele se joga da montanha mais alta de toda a Grécia. Após 10 anos de sofrimento e pesadelos intermináveis, ele acredita que finalmente tudo chegaria ao fim. Mas essa cena acontece no final do jogo. Para entender tudo o que aconteceu, precisamos voltar 3 semanas no tempo. O primeiro God of War começa com Kratos em um navio enfrentando inúmeros inimigos, incluindo as temíveis Hidras. Com o poder concedido por Poseidon, ele consegue derrotar a Hidra principal e todas as suas cabeças. Navegando de um porto a outro incessantemente a serviço dos deuses, toda a sua esperança estava neles. Tentando esquecer suas memórias, o mar era sua única tristeza, pois não importava quanto vinho ele bebia ou em quantas mulheres apertasse bolinha, nada podia livrá-lo dos horrores que assombravam sua mente. Após ser atormentado por seus pesadelos, Kratos confronta a estátua de Atena e questiona quando esses tormentos chegariam ao fim, lembrando que serviu fielmente aos deuses por 10 anos. Atena responde que os deuses tinham uma última tarefa para ele. Seu desafio o aguardava na cidade de Atenas, que estava sendo destruída por Ares e seu exército. A missão de Kratos era derrotar um deus, um feito considerado impossível para um mortal. No entanto, se tivesse sucesso, seus pecados seriam perdoados. Determinado, ele aceita a missão e parte para a cidade. Ao chegar lá, Kratos encontra Atenas em ruínas, devastada pelos servos de Ares. Em certo momento, Kratos encontra o espírito do oráculo de Atenas, que lhe diz para ir até seu templo, localizado ao leste. Lá, ela lhe mostraria como derrotar um deus. Mais tarde, 2 arpias capturam o oráculo e Kratos precisa resgatá-la. No caminho ele encontra um coveiro misterioso, que lhe diz que Atena escolheu sabiamente alguém capaz de salvar a cidade e que ele realmente era o escolhido. O velho ainda avisa Kratos para ter cuidado e não morrer antes de ele terminar o trabalho. Intrigado, Kratos pergunta quem ocuparia o túmulo no meio de uma batalha. O velho responde que seria o próprio espartano. Ao sair do templo do oráculo, Kratos finalmente a encontra. E após resgatá-la, ela lhe diz que a única maneira de matar um deus é usando o poder da Caixa de Pandora, que está localizada no deserto das Almas Perdidas. Ao chegar ao deserto, Kratos conversa com a estátua de Atena, que lhe revela que a Caixa de Pandora está no Templo de Pandora, preso às costas do Titã Cronos. Mais tarde, o espartano toca uma trompa para chamar o Titã, e então passa os próximos 3 dias escalando até alcançar o objetivo. Logo depois, Kratos encontra o porteiro,
que lhe explica que os deuses esconderam a caixa de Pandora ali para que nenhum mortal pudesse usar seu poder. Ano após ano, ele coloca mais corpos nas fogueiras, pois ninguém que partiu em busca da caixa retornou vivo. No entanto, ao ver a determinação de Kratos, o porteiro decide abrir os portões, permitindo que ele continue sua jornada. No templo de Pandora, Kratos enfrenta uma série de desafios brutais, armadilhas e quebra-cabeças, criados para impedir que qualquer mortal alcance a caixa de Pandora. O templo foi projetado por um arquiteto que dedicou sua vida à sua construção, seguindo as ordens dos deuses. Durante a passagem pelo templo, duas cutscenes essenciais revelam detalhes sobre a batalha entre espartanos e bárbaros. Na época, Kratos era o capitão mais jovem do exército de Esparta, conhecido por inspirar uma lealdade feroz em seus homens. Sua liderança era suficiente para levá-los a qualquer combate. No entanto, tudo mudou quando os bárbaros do leste chegaram aos milhares. A batalha durou algumas horas, mas a disciplina e o treinamento dos espartanos não foram suficientes para detê-los. Sem misericórdia, eles foram massacrados um a um. O exército espartano acabou derrotado devido à desvantagem numérica e ao cansaço das tropas. Parecia o fim da brilhante carreira do jovem capitão e de sua vida, mas para Kratos, a vitória valia qualquer preço, até mesmo sua alma. Desesperado, ele implorou por ajuda a Ares. O céu se abriu e através das nuvens surgiu o deus da guerra. Descendo do Olimpo, Ares viu em Kratos o potencial de um deus e um mero mortal. Então ele o salvaria e o transformaria em um guerreiro perfeito, seu servo na terra. Só restava um simples ato de lealdade. Kratos entrega sua vida a Ares e passaria a servir a sua vontade a partir daquele dia. Assim seu destino foi selado, e para Kratos, nenhuma espada ou escudo seriam apropriadas para o novo servo do deus da guerra. Forjadas nas profundezas do próprio Hades, Ares concede a Kratos as lendárias Lâminas do Caos. Com elas, ele finalmente derrota o rei dos bárbaros, garantindo a vitória dos espartanos. No entanto, Kratos logo descobriria que esse poder tinha um preço tão alto que nem ele estaria preparado para pagar. E assim dava início à queda do espartano. Mas o pior ainda estava por vir. A serviço de Ares, Kratos recebeu a missão de atacar uma vila dedicada à deusa Atena. Seu exército era temido em todo o mundo por sua brutalidade. No centro da vila havia um templo misterioso, mas algo nele parecia errado. Todos os instintos de Kratos diziam para nunca atravessar aquela porta. O oráculo da cidade tentou avisá-lo de que os perigos ali dentro eram maiores do que ele podia imaginar. Mas cego por sua ambição, ele ignorou o alerta. Kratos entrou no templo e qualquer um que ousasse enfrentá-lo foi impiedosamente massacrado. Um a um caíram diante de sua fúria, até que ele cometeu o maior erro de sua vida. Em meio à fumaça e ao caos, suas lâminas atingiram um alvo inesperado. Quando percebeu o que havia feito, Kratos caiu de joelhos horrorizado diante dos corpos de sua esposa e filha. Ao pegar a caixa de Pandora e movê-la em direção à cidade de Atenas, Ares soube que Kratos teve sucesso em sua busca, mas não por muito tempo. Ele arremessa uma pilastra gigante que atravessa todo o deserto das almas perdidas e acerta Kratos em cheio. Enquanto a vida começava a deixá-lo, suas lembranças voltaram para aquela noite. Mesmo nesse momento, suas visões não desapareciam, pois como ele poderia esquecer que derramou o sangue de sua própria família? Ares o havia enganado, colocando sua família no templo para que ele, em sua sede de batalha, a matasse sem perceber. O objetivo do deus da guerra era libertar Kratos de qualquer apego emocional ou fraqueza, transformando-o no guerreiro perfeito. Mas enquanto as chamas consumiam o templo, Kratos percebeu que seu verdadeiro inimigo era o deus que antes o havia salvado, o mesmo que agora lhe tiraria tudo o que ele tinha. A partir dessa noite, ele seria marcado por seu terrível ato. As cinzas de sua esposa e filha aderiram à sua pele para que nunca esquecesse o que havia feito, e com essa maldição, todos o conheceriam pelo monstro que havia se tornado. Sua pele branca, coberta pelas cinzas de sua família, deu origem ao fantasma de Esparta. Enquanto duas arpias, servas de Ares, levavam a caixa de Pandora até seu mestre, a alma de Kratos foi enviada ao submundo de Hades. Lá, ele enfrentou diversos desafios até encontrar uma corda que o levaria de volta. Após subir por ela e retornar ao mundo dos vivos, Kratos se surpreendeu ao encontrar o mesmo coveiro de antes. Mesmo misterioso, o coveiro pediu que ele se apressasse,
pois Atenas precisava ser salva. Kratos atravessou o deserto das almas perdidas, superou as armadilhas mortais no Templo de Pandora e escapou do submundo de Hades. Mas ainda havia uma última tarefa a ser cumprida. Ele precisaria derrotar o Deus da Guerra. Depois de milhares de anos, a Caixa de Pandora foi finalmente aberta, liberando o poder dos deuses e dando início à batalha final. Mas Ares, percebendo que Kratos representava uma ameaça real, usa sua magia para aprisioná-lo em uma ilusão dentro de sua própria mente. Lá, Kratos é forçado a reviver seu maior trauma. A intenção de Ares era quebrá-lo psicologicamente e enfraquecê-lo. Esse momento do jogo é extremamente impactante, e à primeira vista pode ser difícil perceber todo o seu peso emocional. Kratos, em um ato desesperado para proteger sua esposa e filha, as abraça transferindo sua energia vital, enquanto clones de si mesmo tentam matá-las. Apesar de sua natureza cruel e brutal, ele amava profundamente sua família. No entanto, cego pela ambição e sede de poder, cometeu o maior erro de sua vida ao fazer um pacto com Ares, um erro que lhe custou tudo. Ainda assim, Kratos resiste protegendo as ilusões de sua família e provando sua determinação. Entretanto, o Deus da Guerra retira todas as suas magias e armas, deixando-o completamente vulnerável. Derrotado e prestes a se render, ele olha ao lado e avista uma espada. Os deuses ainda tinham um último presente para ele: a poderosa Lâmina dos Deuses. Ares lembra Kratos de que foi ele quem o salvou no momento em que mais precisava, mas ao tentar transformá-lo em um grande guerreiro, o Deus da Guerra cometeu um erro. A partir daquela noite, Kratos estava determinado a destruí-lo, pois Ares havia tirado tudo o que ele mais amava. Então Kratos fez o que parecia impossível: um mortal derrotar um deus. No fim, a cidade de Atenas, mesmo em ruínas, foi salva, mas não se pode dizer o mesmo de Kratos. Ele havia procurado uma forma de resgatar sua alma com a ajuda dos deuses, mas logo Atena revela a verdade. Ele pede que ela o livre das memórias que o assombravam. A deusa da sabedoria diz que os deuses prometeram perdoá-lo por seus pecados, e assim fizeram. Mas nunca prometeram que tirariam seus pesadelos, pois nenhum homem, nenhum deus poderia esquecer as coisas terríveis que ele causou. Sabendo que as visões de seu passado nunca o deixariam, ele sobe as escadas em direção a um penhasco, abandonado pelos deuses do Olimpo. Frustrado, para ele não lhe restava mais esperança. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. Então Kratos se joga da montanha mais alta de toda a Grécia. Após 10 anos de sofrimento, 10 anos de pesadelos intermináveis, isso finalmente chegaria ao fim. Tirar a própria vida seria a única forma de escapar da loucura. Mas o destino de Kratos não foi como ele esperava. Os deuses tinham outros planos. Eles não permitiriam que alguém que fez um trabalho tão grandioso morresse pelas próprias mãos. Ares precisava ser detido, mas agora havia um trono vazio no Olimpo e era necessário que surgisse um novo deus da guerra. Ao longo de sua jornada, Kratos recebe a orientação de Atena, a deusa da sabedoria, que o ajuda, embora tenha seus próprios interesses. Além de guiá-lo, Atena também se enxerga de certa forma como uma figura protetora. O primeiro God of War apresenta Kratos como um anti-herói dominado pela raiva e pela dor, ao mesmo tempo em que questiona o verdadeiro significado do poder, da vingança e da redenção. Ele luta para acabar com seu sofrimento, mas suas batalhas apenas aumentam a sua dor. O jogo mergulha na história de um homem marcado pela tragédia, cuja sede de vingança o leva a enfrentar não apenas os deuses, mas também seus próprios pesadelos. É uma narrativa que sugere que ele era, ao mesmo tempo, seu maior inimigo e o causador de sua própria ruína. No final do jogo, Kratos se senta no trono e se torna o novo deus da guerra. Se você gostou do vídeo, apoie o trabalho deixando o like e se inscreva no canal caso não seja inscrito e comenta qualquer coisa aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.